Método para essas receitas eu chamo de método CIA, porque ele está balizado, vamos dizer assim, em 4 pilares, tá? Que é a concepção, a execução, elaboração e a avaliação. Vamos começar com a concepção. O que seria concepção? Né? Concepção é a gente pensar a cerveja. O que é pensar a cerveja? É caracterizar a cerveja que você quer fazer. Então você ter na cabeça exatamente o que você quer fazer. É a primeira imagem. A partir dessa ideia eu vou desenvolver o raciocínio. Tanto na concepção quanto na elaboração, a gente vai trazer algumas perguntas-chave. Qual que é o volume do lote? Qual é o estilo dessa cerveja? Teor alcoólico? Qual o amargor que eu quero? Qual a cor desejada? Qual o perfil de aromas e sabores? Se eu vou adicionar alguma coisa especial. Se eu botar aqui todas essas respostas, se eu tiver resposta para essas perguntas, eu com certeza já tenho a minha concepção. Agora eu posso ir para a elaboração, tá? Bom, elaboração é montar a receita, tá? É definir ingredientes e processos. Aqui é como se a gente fosse pensar no trabalho mesmo, né? Aqui que a gente começa a botar a mão na massa, entre aspas, porque a gente ainda está na parte conceitual, a gente ainda está na parte de pensamento, mas aqui é que a gente vai definir malte, água, lúpulo, perfil de fermentação, de maturação, de carbonatação, de invase. Isso tudo vai estar envolvido aqui. Aqui a gente define essas questões. E aqui tem uma série de perguntas também, né? Pergunta-chave para maltes. Quais os maltes indicados para a receita? Qual proporção de malte base e malte especial? Por isso aqui entra um pouquinho de conhecimento um pouco mais avançado, mas é o tipo de coisa que eu tenho que aprender, tá? Qual a quantidade de malte necessária? Tá? Essas são as respostas que eu preciso ter para criar essa receita. No caso de água, qual a quantidade de água necessária para a receita? Quais as características fisicoquímicas da água cervejeira? Qual o perfil mineral dessa água? Quais os ajustes são necessários, né, para quem faz ajuste de água, vai fazer? Que ajustes eu preciso ter? Considerando que eu tenho uma água base, tenho a água ideal para aquele estilo que eu vou fazer, que ajustes que eu preciso? Por exemplo, como que eu deixo a água que eu vou utilizar ideal para fazer aquela cerveja, né? Sobre lúpulo, qual é o amargor que eu quero? Quais são os lúpulos indicados, né, pensando sensorialmente? Qual o perfil de aroma e sabor de lúpulos que são desejados? Quais técnicas de lupulagem que eu vou utilizar? Qual a quantidade de lúpulo para cada tipo de adição, né? Para amargor, para sabor, para aroma, dry hop, enfim, quanto que eu vou utilizar de lúpulo em cada adição. Isso também é fundamental, tá? Na abraçagem, qual a eficiência do meu equipamento? Qual o perfil de mosturação? Qual o plano de recirculação e lavagem? Então, definir o processo, como que é o meu processo, né? Qual que é a estratégia de resfriamento, como que eu vou resfriar? Qual que é o volume, né? Gravidade, pré-fervura, pós-fervura? Qual que é a gravidade no fermentador? Algumas perguntas agora sobre fermentação, tá? Que levedura que eu vou utilizar, né? Qual que é indicada para esse estilo, certo? Bom, falar das leveduras e qual a cepa que é indicada, qual a quantidade de fermento, então qual que é a taxa de inóculo? Eu tenho que saber qual que é a taxa de inóculo que eu vou utilizar. Qual a temperatura de fermentação que é indicada? Qual a estratégia de oxigenação? Como que eu vou oxigenar esse mosto? Eu tenho que usar nutrientes? Não. Vou utilizar? Qual a temperatura da fermentação secundária? Né? Vou ter descanso de acetil? Vou controlar a temperatura, mas vou subir no final da fermentação? Tempo de maturação? Como que vai ser tempo e temperatura? Vou fazer trasfega depois da fermentação? Tem dry hopping? Vou adicionar alguma coisa a mais no balde fermentador? Quando que eu adiciono? Quanto tempo que vai ficar cada uma dessas adições? Vou ter algum tipo de troca, enfim, purga de fermento, tudo isso eu também já posso prever, tá? Para carbonatação, né? Essa cerveja tem que estar pronta numa data específica. Sempre que eu tenho que saber quando que ela tem que estar pronta, eu vou começar. Bom, se ela tem que estar pronta dia 20 e eu tenho 10 dias de carbonatação, e eu tenho mais 5 dias de maturação e mais 10 dias de fermentação, eu vou indo para trás e, olha, a minha data limite para fazer cerveja é dia 22, por exemplo. Então eu tenho que programar minha abraçagem para dia 20, 22, no máximo, né, a data para eu produzir a cerveja e conseguir fazer. Vai utilizar alguma estratégia de clarificação antes do invase? Qual o método de carbonatação? Refermentação na garrafa ou forçado em barril, né? Vou fazer prime, tenho barril, qual a temperatura que vai ficar, qual pressão que eu tenho que colocar, tá? Pressão, né, ou quantidade de CO2, isso vai estar associado com o nível de carbonatação que a cerveja precisa ter. Considerando que eu respondi tudo isso,
eu consigo agora ter noção, ter referência da receita. E aí a gente vai para a execução. Execução é de fato fazer a cerveja, né? É de fato botar a cerveja para rodar. É o processo de produção, né? Fazer a cerveja com base naquela receita. Então eu vou produzir a cerveja, vou colocar em prática, né, essa receita e vai ficar pronta a minha cerveja. Fica pronta a minha cerveja, eu vou para o último, que é a avaliação, tá? Avaliar a cerveja, eu diria assim, se a gente fosse resumir, né, avaliar a cerveja é comparar o esperado com o obtido. Ou seja, receita com cerveja. E aí vem as perguntas-chave do processo de avaliação. O que deu certo? O que deu errado? O que deve ser alterado? E o que pode ser melhorado? Fala, cervejeiro! Beleza? Se você gostou desse vídeo, fica sabendo que ele é só um pedacinho de uma das lives que eu apresentei na terça-feira aqui no canal do YouTube. Então, se você quer ter mais conteúdos como esse, quer participar das nossas lives toda terça-feira, 19h30, aulas ao vivo completas para você curtir e aprender mais sobre cerveja e melhorar cada vez mais a sua produção. Já curte esse vídeo se você gostou e, claro, se inscreve no nosso canal toda terça-feira, 19h30. A gente tem encontro marcado. Te espero. Valeu!